20 anos esperando para engravidar. Esse é o tempo que essa paciente aqui teve para conseguir essa gravidez. Ela nasceu em Ribeirão Preto e os familiares estão em Ribeirão Preto. Florianópolis, atenção, Ribeirão Preto, Florianópolis, Tocantins, Suíça. E na Suíça estão todos acompanhando aqui ao vivo é uma bênção, não? Presente de Deus. Aqui nós estamos vendo o útero com o nenê, certo? O colo do útero está aqui. As pernas da mamãe estão para esse lado aqui. A cabeça para o lado de cá. A pele está na parte de cima do vídeo. Então a coluna da mãe está para cá. A coluna vertebral está para cá. O preto, a parte escura ao redor do nenê, do feto aqui, é tudo água. O nenê está cefálico. Nesse instante o dorso está anteriorizado, né? Cabeça para cima. E a gente consegue ver aqui as costelas. Toda a parte mais que é osso aparece um pouco mais branco no ultrassom. E a água aparece escuro, negro, não dá som, né? Então ele vai do branco, que é o osso, até o líquido, que é a água, que é o negro. Do branco, que é o osso, e até o preto, que é a água. O ar não aparece no ultrassom, né? Olha lá. A Giza falou que é minha sobrinha ou sobrinho. Minha irmã. Titia. Minha irmã. Boa tarde, falando do Piauí, Leidiane Cardoso. Caruaru, Pernambuco, Cláudia. Tem mais alguém que é da... Esses são do canal mesmo aqui, né? Repara aqui, ó. Essa paciente aqui, ó, pra gente medir essa distância, só pra gente ter uma noção do tamanho, ó, da nádega. Essa distância daqui até aqui é o comprimento cauda, coroa. Coroa cauda. Flávia Silva, Estava Verde, Portugal. Um abraço para Portugal. Muito bem. Então, essa distância aqui da cauda até a moleira, até a coroa, 14 centímetros. Vou soltar aqui a imagem. Repara ali a coluna vertebral, a espinha do nenê. Olha o coração batendo ali, ó. Coisa que marca muito toda gestante é ouvir sangue do seu sangue, ouvir as batidas do coração do nenê. Só Deus pode colocar esse barulho aqui, viu, na barriga das mamães. Dinheiro não compra, se não tiver a mão de Deus, se não tiver a permissão de Deus. Aqui estamos vendo novamente a coluna, ó, as perninhas do nenê lá embaixo, né? Vocês estão conseguindo ver? Consigo. Nas pernas do nenê? Consigo, tô chutando. Novamente aqui a cabeça. Opa! Desculpa. Não ficou muito grande coisa ali a cabeça, não, mas eu queria mais mostrar as pernas aqui, ó. Sim, você conseguiu ver ali? Consigo. Glória a Deus, Jéssica. Duque de Caxias, acho que é menino. Meire. Cadê? Quem mais que é a pessoa?
querendo interagir com os parentes nossos aí. Lá, Giza Ange. Menino. Coraçãozinho Giza azul. Angel. Minha irmã. Irmã? Menino. Coração Deixa eu azul. Joyce. Flávia Silva. A Flávia pergunta aqui, ó. Meu bebê tem percentil 95. O que o doutor diz sobre? A grosso modo, vamos dizer assim, percentil 95 é de cada 100 crianças, na idade que está o seu neném, não sei se está com 20 semanas, ou 30 semanas, nessa semana que você está, se pegarmos sempre 100 crianças normais, 94 vai estar mais magro que o seu nenê, se o seu percentil é 95, e vai ter 5 para cima, 5 mais gordo, e todos eles são considerados normais, tá? Thaís, minha amiga, disse que é menino também. A Thaís falou que é menina. É. Menino. Menino. A Thaís, minha amiga de infância. Alcionei, 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 de Florianópolis. Diga seu nome 3 vezes e tudo ficará bem, menino. Oxi. É a avó de Floripa. A avó de Tulipa, é? Uhum. Um abraço para a vovó. Você tinha ovário micropolicístico? Sempre tive, desde 16 anos. Essa paciente tinha, ou tem ovário micropolicístico desde os 16 anos, mas buscou tratamento para engravidar ou não? Nunca, Nunca? nunca. Nas mãos de Deus? Nas mãos de Deus. Muito bem. Essa parte mais homogênea, clara, branca é a placenta. Essa parece uma esponja. Oxi, Senhor da glória. Essa parte branca aqui, ó, parece uma esponja, é a placenta. Escura tudo água, né? Ele está mergulhado na água. Vou dar um pouco do transdor aqui. Aqui nós estamos vendo a coluna vertebral, certo? A espinha do neném ali. Nós podemos fazer assim. Perto do neném ficar um pouquinho paradinho, por favor. Olha lá. Veja. Inverter a imagem. Dar um zoom. Estamos vendo a coluna vertebral do neném. A imagem parece um raio-x, mas não é. É ultrassom volumétrico que nós estamos fazendo. Nós estamos vendo a coluna vertebral do neném. É só um software que... Eu acho bem bonitinho esse software aqui, né? Para analisar aqui as estruturas. Olha o queixo lá. Nem de bruxo sempre, né? Aqui o braço. Para ver o bracinho do neném também. Não ficou grande coisa. Aqui é o braço. Mão, punho e cotovelo para cá. Marlene de Morrinhos, Goiás. BP é pig ou big? O pig é pequeno para a idade gestacional. E o big seria mais grande, né? Eles chamam mais de gig, seria grande para a idade gestacional. É o big com bola, né? Aliás, o pig com P de pato, que é o pequeno, ou G de gato, que é o grande, né? Grande para a idade gestacional ou pequeno para a idade gestacional. Aqui o coração do neném batendo, repara as câmaras cardíacas ali, ó. Olha as câmaras cardíacas. As duas pernas do neném esticadas agora. Uma coxa aqui, perna de pé vai aqui.
O outro pé tá por trás ali, né? A Suelen pergunta, Dr. Silvio, tem uma... Perdi aqui. Mas ela quer saber se do ultrassom você consegue ver tudo ou se ela tem que ir com o obstetra. O ultrassom é apenas um exame complementar, é só que vai auxiliar o seu obstetra. Existe uma gama de outros exames que devem ser, que o médico pede, né? Para avaliar se o neném está bem ou não. E o principal é o clínico, é o olho do obstetra palpando, conversando, enfim, analisando todos os exames, né? O ultrassom ajuda bastante, mas não é não consegue ver tudo. Sempre tem que ter o obstetra ali. Já tem um cérebro pensando. Estou querendo que ele vire um pouquinho mais só pra gente ver o rosto do neném. Coração batendo, a gente consegue também ver a circulação do neném ali dentro. Ó, os ossos do antebraço ali, ó, radiuna. E as pernas do neném pra cá. Os pés estão aqui. Olha lá os dois pés. Viu ali os dois pés? Um pé tá pisando na tela, o outro pé tá meio de lado, né? Dá um zoomzinho aqui. Aqui tá um pé, né? Outro pé está aqui. Josiane, ela quer saber se é um sobrinho. Josiane, minha irmã. São quantos irmãos? Somos em 3 meninas. 3 mesmo? Oh, beleza. E o papai tem quantos irmãos? 2. 2 também, só tem titi e Eu sou o vovó. único homem na esfera toda. Ó, beleza, hein? São 4 titias e 2 vovó. Não tem nem titio nem vovô. Sério? Ele é o único homem. Ali estão usando cordão umbilical, né? Olha lá o cordão umbilical. O que será então, hein? O que será, hein? Quase conseguindo ver o rosto, mas ainda não tá. Eu gosto de gentilmente estimular o menino aqui, você percebeu aqui, né? Percebi. Ó, uma parte do nariz do neném apareceu ali, mas. Oxente. Quase que deu pra ver o rosto do neném aqui. Tá lá embaixo, tá virado lá pra baixo. Então vamos, já vimos a cabeça e o tronco membros, tá? Essa mancha escura aqui é o estômago e a bexiga ali. Esse é o estômago e essa é a bexiga. Vamos medir aqui o fêmur. Márcia Teixeira, minha mãe, tá ansiosa e nervosa. Dona Márcia. Já passou. Já passou? Falou que tá ansiosa e nervosa. Curiosa. A minha a filha demorou 20 anos só pra engravidar, né? Dona Márcia. E as 2 vó é Márcia, tá? As duas são Marta? Márcia Teixeira e Márcia Petra. Ó, que legal, hein? O neném está com 303 gramas e 24 centímetros nesse instante.
24 centímetros, 303 gramas. Vamos lá. Papai é comprido também, umas pernas compridas, né? É grande, hein? Tina 3D. Uma imagem volumétrica aqui só pra dar um gostinho para as vovós. Olha lá. E Isso. não ficou legal, né? Outra imagem 3D. Olha lá o nenenzinho lá embaixo. Tá vendo lá o bracinho ali? No tronco, no joelho. Sim. É. As luzes ali, ó. Conforme passa a luz, você consegue ver melhor onde está o bracinho e pegou só uma parte não pegamos ele inteiro, né? Pegamos só um pedacinho também. Agora vamos focar nas pernas aqui. Nenê, não mexe as pernas. Não mexe as pernas. Mexeu as pernas. Mas dá pra ver ali onde estão as pernas. E o cordão umbilical ali. O pé, o joelho. É, joelho e pé. Enfim, tá ali. Vamos então à região da genitália do nenê. Quantas semanas? Essa paciente está de 19 semanas. Vamos ver então a região da genitália. Você que já gosta de ver, vamos ver o seu palpite em relação a essa genitália aqui. Imagem na tela. Menina. O que será que é o sexo desse neném aqui? A nádega, a outra coxa. É menina. Vamos esperar um pouquinho aqui, o delay do... É menina. Olha lá, todo mundo. Menina, menina, menina. É menina. Menina, menina, menina. É. Menina, menina, menina. Atenção. Sexo. Menina. Sexo mulher. É menina. Sexo gatinha. Sexo feminino. Continua sendo o homem da família, Rafa. É uma menina. Sexo mulher. Sexo feminino. O Rafa doido pra ter uma menina aí. Parabéns, hein? Papai conseguiu, hein? Menininha. Parabéns, parabéns. Menina, Rafa. Ele é doido pra ter uma menininha. Aí. Deus está no controle de tudo. Escreveu aqui a paciente. Essa paciente, ela escreveu a internauta. Essa paciente aqui, ela está há 20 anos e agora conseguiu, que agora tá grávida. Vê que ela também não tomou nada, não fez nenhum tratamento, nada, né? Enfim, ela deixou nas mãos de Deus e no tempo de Deus veio filho agora. Veio uma filha para o pai agora. O Rafa que sempre quis uma menininha. Sempre E falou. o papai sempre quis uma menina, uma filha. Uma menininha. Então foram agraciados, presenteados. Mas será que devemos deixar tudo na mão de Deus? Será? Às vezes também existe uma tecnologia, alguma coisa que o homem pode fazer, né? Então você faz também a sua parte. Se Deus não guardar as muralhas, em vão vigiam as sentinelas. Se Deus não abençoa a colheita, em vão semeiam os trabalhadores. Enfim, precisamos também fazer a nossa parte, né? Lógico que ela deixou na mão de Deus, mas às vezes também a gente precisa fazer a nossa parte e deixar o resto na mão de Deus. O que cabe ao homem o homem faz, e o que cabe a Deus deixa para Deus fazer. O
Obrigado pela companhia. Fiquem todos com Deus. Até a próxima transmissão.